Então, pessoal, para finalizarmos a análise do nosso proêmio, eu vou dar continuidade aqui à leitura e vou explicando algumas partes, mas não vai ser tão, vamos dizer assim, tão preso ao texto como a gente fez no trecho anterior. Eia, verso 36. Eia, pelas musas comecemos. Né? Ele usa de novo o verbo arcômeta, né? O mesmo verbo que ele usou lá no primeiro verso. Eia, pelas musas comecemos. Elas, a Zeus Pai, ineando, alegram um grande espírito do Olimpo, dizendo o presente, o futuro e o passado. Aí já tem aquela relação do domínio dos domínios temporais, né? Porque as musas conhecem o futuro e o passado e através dessas instâncias temporais elas equilibram e controlam o presente, né? Elas dão aos homens do presente um legado, uma função, um direcionamento. E aí a gente só para retomar, a gente está no trecho de exaltação às musas. A gente vai conhecer agora de onde elas vieram, quem são elas, né? É uma parte bem interessante, porque mostra essa função das musas, essa existência das musas, a fluência das musas, como eu tinha falado antes, só que não vamos adentrar tão profundamente. Então ele continua, dizendo o presente, o futuro e o passado, vozes aliando. Infatigável flui o som das bocas, suave, brilha o palácio do pai Zeus, troante, quando a voz lirial das deusas espalha-se, ecoa a cabeça do Olimpo nevado e o palácio dos imortais. Esse brilho que ela gera não está relacionado apenas na voz das musas cantando, é porque quando elas cantam, os poetas cantam, e Zeus é exaltado, e o palácio dos deuses, dos divinos, é exaltado, e por isso brilha, né? Por isso resplandece. Lançando voz imperecível, os ser venerando dos deuses primeiro gloriam no canto desde o começo. Veja que essa coisa da origem é muito importante para mim, né? Para ele. É muito importante para ele essa coisa da origem. Veja que usou aí o começo, que é a palavra arches, né? E traz essa questão do sempre, né? Do existir, da fluência, porque o canto épico fala de verdades eternas. Então, os que a terra e o céu amplo geraram, e os deles nascidos deuses doadores de bens, depois Zeus, pai dos deuses e dos homens, no começo e fim do canto ineiam as deusas, o mais forte dos deuses e o maior em poder. E ainda o ser de homens e de poderosos gigantes, ou seja, ela canta sobre os deuses e canta sobre os heróis, né? O ser de homens e os de poderosos gigantes, ou seja, são elementos do universo telúrico. Ela relaciona aí, né, o universo da Terra com o universo celestial. Ineando alegram o espírito de Zeus no Olimpo, musas Olimpíades, virgens de Zeus portaégides. Temos de novo aquela fórmula oral, né, a marca da oralidade. E agora a origem, né? Na Piéria gerou-as, na união do pai Cronida, ou seja, de Zeus, tá? E esse Cronida, pessoal, é um patronímico, é o que a gente chama de patronímico, que é o que é? A gente leva em consideração a linhagem patrilinear, né? A gente sabe que a sociedade grega é uma sociedade patriarcal, nesse tempo já era, né? Muito antes era matrilinear, enfim, mas houveram essas mudanças e o patriarcado se estabeleceu até hoje, né? Vamos entrar nesse mérito. Enfim, mas aí o pai Cronida é porque Zeus é filho de Cronos. Então o patronímico é dado assim, o nome do pai relacionado a essa terminação ida. Por exemplo, Aquiles. Aquiles é filho de Peleu, logo ele é o Pelida, né? E assim vai, tem muitos outros. Agamemnon. Agamemnon é filho de Atreu, logo ele é o Atrida. Então a gente tem muito desses patronímicos dentro dos poemas épicos. Então toda vez que vocês encontrarem pai Cronida ou o Cronida, está fazendo menção a Zeus, certo? Então, o pai Cronida, a união do pai Cronida, memória, rainha nas colinas de Eleutéra, para oblívio de males e pausa de aflições. Então veja que Zeus, em união com Mnemósine, memória, gera aí essas filhas. É interessante, vamos ver aqui nos versos 54 e 55, as duas primeiras palavras dos dois versos. Ele coloca em paralelo, isso é bem interessante, a palavra Mnemósine, que representa memória, né, que podemos traduzir por memória,
e lesmocine, que é o esquecimento, né? O oblívio, ele coloca aqui como oblívio, né, na tradução. E é exatamente essa relação da memória e do esquecimento que vai acontecer. Sempre que as musas cantam, elas ativam uma memória primordial e elas geram o esquecimento dos homens, do momento real. Então veja, essa relação é colocada aqui no paralelo entre as palavras. Continuando, verso 56. 9 noites teve reuniões com ela, o sábio Zeus, longe dos imortais, subindo ao sagrado leito. Quando girou o ano e retornaram as estações, com as mínguas das luas e muitos dias findaram, ela pariu 9 moças concordes, que dos cantares têm o desvelo do peito e não triste ânimo, perto do ápice altíssimo do nevoso Olimpo. Aí os seus coros luzentes e belo palácio. Então, a gente tem aqui a origem, né? O nascimento das musas, como elas foram engendradas, né? São 9 filhas que nasceram em 9 noites, foram geradas em 9 noites, né? Foram aí engendradas. Então, continuando. Junto a elas, as graças e o desejo têm morada, ou seja, o Caritas e o Hímeros, né? As graças e o desejo, que tem uma função aí muito interessante na produção do canto épico. Tem morada nas festas, pelas bocas, amável voz lançando, dançam e gloriam a partilha e hábitos nobres de todos os imortais, voz bem amável lançando. Elas cantam aí as partilhas, né? Ou seja, a separação dos bens, dos deuses. Aqui ela já está fazendo uma espécie de prolepse, né? Uma antecipação daquilo que vai se passar dentro da própria obra, né? Porque se Zeus vai estabelecer a ordem, ele tem que estabelecer essa divisão de poderes, né? Essa partilha. Zeus não é como Deus na Bíblia Sagrada, né? Não é como Deus judeu, né? O Deus dos hebreus, né? Ele é um ser, não é onipresente, não é onisciente, não é onipotente, né? Então ele tem esse recurso, né? Esse formato de separar as partilhas para com os seus companheiros, né? Os seus companheiros de natureza, né? São os imortais. E aí, para que exista essa ordenação, essa fluência, né? esse valor cósmico dentro do universo. Elas iam ao Olimpo, exultantes com a bela voz, imperecível dança. Em torno gritavam a terra negra, ao inearem dos pés amável, ruído, erguia-se ao irem a seu pai, ele reina no céu, tendo consigo o trovão e o raio flamante. Venceu no poder o pai Crono e aos imortais, bem distribuiu e indicou cada honra. Então aqui de novo uma prolepse, né? Assim, fazendo menção a exatamente o momento em que Zeus toma o poder do pai e assume o trono do Olimpo, né? E aí distribui para os seus as aquisições de cada um. Isto as musas cantavam, tendo o palácio Olimpo 9 filhas nascidas do grande Zeus. Aí já Torrano trouxe as 9 musas, né? As palavras traduzidas, mas normalmente a gente vai encontrar essas musas com os termos gregos como os termos gregos transliterados. Então eu vou ler aqui no grego, tá? Verso 76. Cleio, que é Clio, Euterpe, Taleia, que é Thalia, Melpomene, Terpsíchore, Erato, Polímnia, Urânia, que a gente vai ver como Urânia, e Calíope, né? Então são essas as 9 filhas de Zeus em memória, né? Que traduzido, né, a gente tem glória, alegria, festa, dançarina, alegre coro, amorosa, inária, celeste e bela voz. Que dentre todas vem à frente. Então a bela voz, a Calíope, é normalmente a musa associada à invocação dos aedos, porque ela primeiramente na função das musas, ela é aquela que puxa o carro das musas, ou seja, é a que dá o pontapé inicial, né? Vamos dizer, a regente, né? Que dirige as musas, e ao mesmo tempo é relacionada aí ao canto épico, né? Kalos ope, né? Kaliope, ou seja, belo canto, né? Então é relacionado aí aos cantos épicos. Na verdade, todas as musas, pessoal,
elas funcionam aí juntas. Veja que elas sempre têm vozes aliando, né? A ideia aqui do texto sempre já a Torrano traduz dessa forma, as vozes aliando, porque elas funcionam sempre em conjunto, tá? Porque cada um atua de uma forma diferente. Calíope é no canto, aí já a outra vem na dança, a outra vem no prazer, né? No deleite, na alegria, né? Outras promovem o conhecimento do universo celestial, né? Da astronomia. Enfim, cada uma vai gerando aí, né? Uma espécie de função, vai exercendo uma espécie de função para que o canto épico se concretize, certo? Então, aí terminamos a terceira parte, né? Finalizamos aí a terceira parte, que constitui uma parte de exaltação também, em que nós vamos conhecer a fluência, né? A fluidez dessas musas, né? Dessas deusas, a existência, a origem, enfim, como eu já falei para vocês. A quarta parte, pessoal, é bem interessante, porque a gente já vai entender essa palavra cantada, né, esse dom da palavra, agora atribuída aos reis. Veja, é interessante isso porque a gente vê a questão da natureza das deusas. As musas nasceram de Mnemosine, que é a deusa da memória, e por isso ela promove o canto, o dom da palavra, e do poder. Zeus, muitas vezes aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas durante a leitura, no proêmio, a gente vê Zeus muito associado à questão do poder. Ele é que institui a ordem, ele é que separa as aquisições dos deuses, ele que estabelece no combate a vitória, né? Então, ele é o deus do poder. E aqui a gente vai ter a representação de Zeus na sociedade grega em quem? Nos reis. Então, a gente tem a representação das memórias dos antepassados divinos nos poetas. Então veja que há essa transposição do universo divino para o universo dos mortais, da sociedade. O poeta é representação da existência dos deuses e de todas as coisas divinas, desse tempo primordial, e os reis são representações desse poder que se estabeleceu no universo celestial.